Gravando nossa aula. Um momentinho. Ainda não está gravando. Agora sim. Então, vocês vão colocar no e-mail aí, no DAC, para mandar para o dac.unic@gmail.com, que vocês são da disciplina de compiladores, e vocês informem também de que se vocês são da computação ou da engenharia da computação. E aí me coloquem aí o semestre, né? Então, se vocês são de ciências da computação ou engenharia da computação. Seu nome completo? Pode ser. A listagem de vocês eu não estou tendo acesso, então eu preciso dessas confirmações só para que depois a gente possa validá-las, né? O meu ambiente lá para poder lançar as presenças de vocês ainda está vazio, não consigo lançar ainda as presenças de vocês. E também as notas aqui, também não estou conseguindo lançar as notas, eu veria o nome de vocês aqui. E a lista de participantes, ver se vocês aparecem aqui. Aqui na lista de participantes também só aparece o pessoal da computação. Certo. Pergunta, senhor. Eu coloquei, então, adicionar no grupo de compiladores, tá, Fabiano Miranda de Almeida Carvalho, nono semestre de Engenharia da Computação. Quer que coloque o número também? Não, só isso, tá ótimo. Somente isso? Então, estou enviando agora. Aqui apareceu o nome do Lucas e do Thiago. Vocês Acabei estão de enviar. realmente na turma de compiladores. Deixa eu ver agora aqui. Segunda turma. A segunda turma tem o Hibbert. Só vocês dois estão na lista aqui por enquanto. Os outros estão faltando aquela confirmação de horário, né? Ah, sim, confirmação de recebimento, e-mail recebido. Perfeito. Muito bem, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, já que está gravando aqui, vamos dar uma passada aqui na nossa disciplina. Certo. Vocês estão vendo agora a nossa apresentação aqui, correto? Certo. Muito bem. Você já conhece, acho que do semestre passado. Cada ano que passa, a gente ganha na docência e na experiência profissional um ano a mais aí de trabalho, né? Então, essa é a minha formação. E agora, por enquanto, sou doutorando em computação aplicada. Também sou estudante como vocês. Estamos na luta aí. Comecei também ano passado. Eu já completei um ano aí. Faltam ainda 3 para a gente encerrar este doutorado. Senhor, uma pergunta. É porque eu tenho interesse em fazer mais de uma graduação, sabe? Eu estava pensando em fazer depois elétrica e mecânica. Mas eu veria, tipo, você é graduado em ciência da computação, mas tem mestrado em engenharia elétrica. Isso. Como são áreas afins, né? Sim, A sim. engenharia elétrica ela tem bastante disciplinas até que se encaixam na computação. Inclusive, geralmente, os primeiros cursos de computação foram criados por engenheiros eletricistas junto com matemáticos, né? Eles é que vieram a criar aí as primeiras graduações em computação, na ciência de computação. Mas é possível. A graduação em si, ela te abrange uma outra certificação profissional, né? Já quando a gente trabalha em mestrado, doutorado, você trabalha em cima do meio acadêmico, né? Então, no meio acadêmico, eu consigo, então, a engenharia elétrica, né? Agora, no profissional, aí é melhor que você faça a graduação. A graduação mesmo, né? Você queira fazer engenharia elétrica ou mecânica e trabalhar nisso. Eu também faço outra graduação, que não está aí, é uma graduação em matemática. Essa é bem interessante. Muito bem. Então, a nossa disciplina, vou passar aqui uns detalhes aqui, essa daqui é de sempre, vocês já conhecem. Aqui é importante, sobre o nosso calendário, né? Eu até coloquei aqui, enquanto isso, nós estamos conversando, coloquei aqui engenharia de computação, né? Coloquei nono semestre, que ele deve ter mais aí, não só o nono. Mas muito bem, nossas aulas serão nas segundas-feiras, já está aqui delimitado. Basicamente, nosso calendário é esse que está aqui, começando hoje, e com a última prova oficial no dia 31. Neste semestre, teremos também uma semana que será destinada para palestras, que ela ocorrerá em abril, logo após a prova oficial. Eu acho que essa prova oficial eu marquei dia 12. 12 no oficial 1 ali. Eu acho que vai ser a prova de vocês, não vai ser dia 12 não, será dia 5, tá? Eu acho que eu marquei errado neste calendário. É porque ele tá com a borda também preta, né? Ali, ó, porque tá 5 e 12, né? Acho que será dia 5 a prova de vocês, mas conforme a gente vai evoluindo, aí a gente vai confirmando isso. Mas possivelmente a prova oficial de vocês ocorrerá no dia 5, a segunda no dia 31 de maio,
A segunda chamada dia 14 de junho e o exame no dia 18 de junho também. Será aí o encerramento, né? Aí vocês terão, lógico, esse é um calendário de disciplina, mas vocês lembram que vocês devem ter a prova de proficiência. Não sei se vocês estarão elegíveis a isso. Além das provas de proficiência, existem também as disciplinas totalmente interativas, né? Uhum. Dessa situação, possivelmente vocês ainda, quem está no nono semestre já começa, e oitavo, né? Tem também as bancas de TCC, que também devem ser aí nessas datas aí. Então, geralmente junho é uma época mais destinada às avaliações, às apresentações, né? Finais do semestre. Sir, Alguma dúvida? Diga. Sim, assim, com relação a TCCs, porque eu estou no nono semestre, mas eu tenho a intenção de puxar mais disciplinas para conseguir atingir a quantidade que está faltando de disciplinas, né? Que envolve, inclusive, assim, eu tenho uma disciplina que é TCC 1, né? E aí eu teria semestre com TCC 2. Estava querendo ver alguma forma, de repente, se é possível conseguir juntar os dois. O que você me diria? TCC? É. Eu acredito que não será viável, né? Porque esse TCC1 você tem que apresentar também, né? E ele é pré-requisito por o TCC2. Ele é pré-requisito? É, pré-requisito. Então, você vai desenvolver seu anteprojeto no TCC1 e vai estar redigindo a sua monografia no TCC2. Entendi. Só se houvesse você antecipasse a sua apresentação do TCC1 para iniciar no mesmo semestre o TCC2. Eu acredito que não seja viável. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Só fazendo um adendo, por exemplo, a gente que reprovou do TCC1, né? Sim. A gente juntou o TCC1 e o TCC2 na mesma matéria, desculpa, no mesmo semestre. E pelo menos até o semestre passado não era necessário apresentar o TCC1. Ele era só de forma online mesmo. Só de forma online mesmo. Envia a atividade, né? E aí recebe a correção. Então mudou aí. Então, nesse quesito, você não é necessário apresentar o TCC1, né? Isso. Pelo menos até o semestre passado. Não sei esse. Precisa confirmar. Não, sim, não, tudo bem. Já é uma informação diferente da que eu passei. Já é o que você estava precisando, Tassos. Sim. Tá bom. Ótimo. Já seria uma alternativa. E se realmente for tudo online, você até pode, conforme for, antecipar suas entregas e verificar o que eles vão retornando. E já preparando esse C2. Uma pergunta assim, Thiago, uma pergunta bem. Como é que houve essa reprovação? Vocês entregaram fora do prazo? Eles não concordaram? Não, professor. A gente teve um problema com o tutor, na realidade com a tutora, que ela não nos forneceu aula, não teve nenhum tipo de passagem de conhecimento, de suporte por parte dela. Né? Então, no primeiro TCC, na primeira atividade do TCC1, eu fui com a nota muito baixa, muito baixa mesmo, e eu acabei não conseguindo recuperar na atividade 2 e atividade 3, né? Eu fiquei com 6 alguma coisa, e a média é 7. É verdade. Aí, fechou, mas agora, como tem boas partes da atividade já pronta, né? Já fica mais fácil, né? Perfeito. É verdade, agora você já sabe o que você precisa entregar, né? Sim, aproveitar e perguntar, porque assim, o meu trabalho, acho que o TCC2 é o trabalho mesmo quando a gente entrega, né? Tipo, sim, e apresenta, né, para a banca. Isso, e apresenta para a banca. Então, eu tenho interesse em fazer um estudo de caso, que é justamente em cima do aplicativo que eu tinha comentado com você no início, não tem? Não estava querendo fazer uma revisão bibliográfica. Pela sua experiência e, tipo, de repente, acredito que você teve de banca, e você, qual foi o rapaz mesmo? Quem falou? Thiago, eu acho que meu nome tá como visitante aí. Não, tá como Thiago Vaz. Então fechou. Sim. Então, não, beleza. Então, aí eu gostaria de saber, assim, se é possível, não tem, fazer um estudo de caso, tem que ser revisão bibliográfica, o que vocês me diriam? Eu vou deixar o professor responder primeiro, qualquer coisa eu complemento aí, mas eu acho que ele vai saber bem mais do que eu. Então, na realidade, até o semestre passado, todos os trabalhos eles eram bibliográficos. Estudos de caso não estavam sendo, vamos dizer assim, focados, né, nesse tipo de trabalho. Realmente é uma revisão bibliográfica. Como você fez um aplicativo, você pode, nesse quesito, dedicar seu estudo para relatar sobre o Flutter, por exemplo,
mencionando a sua linguagem, como ele foi desenvolvido, como é que ele foi criado, né? Qual o público que ele atende. Pode fazer um estudo em cima da ferramenta. Agora, o seu aplicativo em si, como estudo de caso, esse geralmente não é aprovado, tá? Ah, entendi. Então eu teria que fazer uma revisão programa, mas eu posso fazer em cima do... Isso, do Flutter. Se o professor não falasse isso, eu ia falar a mesma coisa. Até porque minha primeira atividade, um dos fatos dela ser negada, é que eu ia fazer um estudo de caso. Aí a professora já cortou ali. Exatamente. Deixa eu só entrar na conversa aí também. Não sei no seu curso, mas no nosso curso foi especificados os temas que você poderia escolher para trabalhar, entendeu? Aí tem que ver o que abre no seu caso da engenharia aí. Esses temas, Lucas, você obteve no TCC1? TCC1. Estavam especificados os temas que a gente poderia trabalhar. Cada um escolheu um dentro da área que agradou ali, mas... E você é de qual? Ciência da computação, tô no oitavo. Isso, não foi assim, não deu um leque muito bom pra gente trabalhar. É só aquele, acho que, se eu não me engano, foram 4 ou 5, e dentro desses 4 ou 5 temas, subtítulos, né, que você poderia trabalhar. Macrotemas, né? Macrotemas. Macrotemas. Isso. Se eu não me engano, era 4 ou 5 temas, e dentro desses macrotemas, desse tema, outros 4 ou 5 macrotemas. Então não é muita coisa. Já fica mais restrito. Sim. Nesse quesito que vai ser trabalhado. Muito bem, pessoal. Então vamos continuar aqui. Então esse aqui é o nosso calendário. Deixa eu ver aqui, alguém mandou. Obrigado, pessoal, pelos parênteses. Desculpa ter tomado tempo. Nada. Só um momentinho aqui. Tá. Tô vendo o e-mail de vocês que chegou aqui, porque eu tenho que olhar aqui para ver se tem alguém solicitando acesso. Então, nessa ideia de compiladores, o que vem à cabeça de vocês a ideia de compiladores, pessoal? Fazer um prompt de comando. Brincadeira. Mas alguém tem a ideia de compiladores? Seria o que nós vamos ver aqui? Alguém já... Quem trabalha com programação já acaba... Ou até, na verdade, todos vocês pelo menos já desenvolveram algum tipo de aplicativo, nem que seja o mais simples possível, porque vocês já estão, no mínimo, no sexto semestre nos cursos, né? Alguma linguagem vocês já viram. E com isso vocês acabaram tendo contato com o computador, não é verdade? Sim, é porque eu confesso que eu falei porque é o que eu, tipo, é o que eu sempre tive a impressão, sabe? Quando eu falo assim, compilador, é um negócio que fazer uma linguagem, eu preciso fazer a compilação, né? Eu preciso ler esse código. Aí se a gente pensar em compilação quando a gente está desenvolvendo, nós procuramos ali, quando criamos nosso aplicativo, nosso software, nosso algoritmo em si, mesmo lá no Visual G, né? Vocês devem ter visto, talvez. Como qualquer outra linguagem de programação, basicamente vocês digitam um código, e esse código, inicialmente, ele é verificado se ele atende às características da linguagem. Se existe algum erro de uma palavra reservada, ou uma declaração incorreta de variável, né? Isso ou se está faltando algum ponto para que existem algumas linguagens que necessitam de delimitador de final de linha, e se está faltando algum ponto de vírgula, ele relaciona o ponto, né? Entre outras situações. Mas basicamente é isso que o compilador faz inicialmente, como você já deve ter trabalhado. Depois dessa primeira fase que ele conseguiu, passou por ali, não mostrou nenhum erro, aí sim ele vai gerar ou um código executável, ou um código híbrido para ser executado numa máquina virtual, ou até mesmo um código que seria interpretado, né? No caso, nesse que se interpretar, nós usamos os navegadores de internet, que eles recebem ali o código em HTML e geram uma página ali para a gente poder trabalhar. Ivo, de acordo com o que você disse, eu cursei semestre passado a disciplina de linguagens formais e autômatos. Cursou? Como é que foi? Cursei. Foi pelo sistema, foi à distância, não tem, eu gostei, achei interessante a parte, principalmente ali com relação à máquina de Turing, né? Os tipos de linguagem, como você classifica elas, não tem.
Mas assim, obviamente ficou bem abstrato, né? Mas eu acho que, pô, pelo que você falou, acho que tem relação, certo? Com Tem compiladores. relação, exatamente, tem relação direta. A disciplina de linguagens formais e autômatos, acho que todos vocês já cursaram essa disciplina, pessoal? Positivo, professor, todo mundo. Todos Todo cursaram mundo não, o pessoal do COP. do COP. E vocês que cursaram também ela virtual, não é virtual, né? Infelizmente foi EAD, infelizmente foi EAD. Mas não é EAD. É uma matéria muito interessante que foi pouco aprofundada. Então, mas no EAD vocês têm atividade, tem uma pessoa que envia atividade para vocês, que vocês fazem, ele devolve, corrige, como é que funciona? Não, o nosso foi totalmente portal, sem contato nenhum. Ah, entendi. Muito bem. Realmente, a disciplina de linguagens formais e autômatos, para que ela serve, basicamente, que vocês estudaram lá, que vocês lembram? Olha, o que eu lembro? Eu lembro justamente assim, sobre as formas como você consegue como se fosse assim, você vai ter uma... esqueci o nome, mas é como se fosse assim. Vai ter, com as palavras que você pode trabalhar na língua, tipo, você vai ter um dicionário, você vai ter isso, eu acho que é dicionário, você vai ter os tipos de palavras que você pode juntar, o tipo de máquina que vai conseguir interpretar essa linguagem, e aí dependendo da máquina que você coloca, ela tem um tipo de... Deve seguir alguns padrões, vamos dizer assim. Sim, perfeito. O que você está mencionando aí, vamos partindo pelo suposto de linguagens, né? Uhum. Quando a gente cria uma linguagem, nós temos que definir sua gramática, correto? Isso. O seu alfabeto, que vai ser reconhecido. Então, nós temos aqui o nosso alfabeto oriundo do latim, né? Que foi adaptado para a língua portuguesa, por exemplo, falando sobre o nosso idioma em português. Nós temos dentro do nosso idioma uma gramática para reger aí a formação das palavras, além da grafia das palavras, como elas devem ser feitas, além das frases, né? E nesse contexto de estarmos trabalhando nessas linguagens, quando se define uma linguagem, uma gramática, um alfabeto, se cria também como que podemos estar gerando palavras, seguindo critérios da linguagem, além de frases, né? Todos esses itens são passíveis de serem validados, se estão corretos, a sintaxe deles está correto, se a semântica traduz ao que a gente está querendo expressar naquela linguagem. Sim. E basicamente, quando a gente vai pensar em um compilador, vocês têm que pensar que vocês estão desenvolvendo uma linguagem. Se vocês têm uma linguagem, aí a partir do momento que eu especifiquei uma linguagem, então criei lá qual o alfabeto dessa linguagem, qual é a gramática dessa linguagem. As linguagens de formação, geralmente, elas se encaixam em dois tipos, basicamente. Para a formação de palavras, a gente utiliza geralmente as linguagens regulares, e para a formação de frases, nós usamos as linguagens livres de contexto. Existem mais outras duas, que são as linguagens sensível ao contexto, que aí a gente vai ter que trabalhar em cima de uma linguagem lógica, né? E a linguagem recursivamente numerável, que é a que nós estamos usando aqui para nos comunicar, que é o idioma, né? O português, o inglês não vamos comunicando, mas o português que estamos conversando aqui seria uma linguagem recursivamente numerável. Aí nós temos que essas linguagens, uma encadeia pela outra, ou seja, a linguagem regular é mais simples, que engloba a linguagem regular, a linguagem livre de contexto, que é englobada pela linguagem sensível de contexto, e nós temos a linguagem recursivamente numerável, que engloba todas as outras dentro dela, ou seja, uma teoria de conjuntos. É nisso aí que vocês talvez tenham visto aí na disciplina de linguagens formais e autômatos. As possíveis derivações que vocês podem fazer. Muito bem. Em cima deste conceito das linguagens formais é que a gente parte para os compiladores. A partir do momento que eu especifiquei minha linguagem, como eu tenho que trabalhar, a partir disso, eu venho e crio um compilador que consiga interpretar essa minha linguagem. Evidente que quando a gente idealiza uma linguagem de programação, a gente idealiza uma linguagem de programação o mais fácil possível, não é verdade? Essa é a ideia. Quanto mais alto nível a linguagem de programação, mais adesão ao mercado ela terá, né? Mais funcionalidades ela tiver. Sim. Utilizá-la, né? Nesse quesito, quando se pensa nessa linguagem, você tem que pensar no compilador. O compilador é que vai traduzir esse código, essa linguagem de alto nível que vocês estão pensando, né, para uma linguagem que seja ou executado diretamente no computador, aí vai depender, evidente, do compilador
trabalhar com as diversas arquiteturas de computadores, né? Qual arquitetura que vai ser, ou de computador, ou arquitetura até, inclusive, quando a gente fala de dispositivos embarcados, né? Como caso a gente esteja desenvolvendo para micro-ondas, para geladeira, para fornos, né? Então, para microcontroladores, então é necessário também, se o compilador for gerar para isso, que ele saiba da arquitetura, ou se vai gerar de uma forma híbrida. Forma híbrida, a mais conhecida, eu acredito, por todos, é a máquina virtual Java, né? Quando você cria uma aplicação em Java, ela não é um código já pronto para ser executado, ele necessita da máquina virtual para que ela venha a ser desenvolvida. Então, essa é a importância da linguagem de programação, da disciplina de linguagens formais autômatos, que vocês já viram, ela é anterior a essa, para que a gente possa, nessa linguagem aqui, idealizar aí como seria a criação de compilador, tá? Nesse quesito aqui, nós estaremos distribuindo nossa disciplina nessas 4 unidades de ensino. O livro, vocês já pegaram ou não? Não. Assim, não sei como tá para os outros colegas, mas pelo menos o que eu lembro é que a gente tem que ter acesso ao Rava para poder baixar o livro. Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também mandar no e-mail que vocês mandaram, vou mandar o livro em anexo. Sim. Eu acredito que vocês depois vão ter acesso a ele mesmo no Ava. Sim. Eu mandarei, já tentarei auxiliá-los nisso. Muito bem, então nós seguiremos basicamente o que está no livro, né? Então, como o norte nosso da disciplina serão as unidades que estão no livro. E nessa primeira unidade, estrutura e funcionamento de compilador, nós veremos aqui a estrutura de compilador, nessa seção 1.1. Na seção 1.2, fundamentos de linguagens formais, aqui é apenas um review aí do que vocês já trabalharam em linguagens formais e autômatos. Vai ser uma revisão aí do que vocês já viram. Na seção 1.3, planejamento da construção de compilador e a seleção de ferramentas. Basicamente, aqui nós veremos algumas ferramentas que usaremos na nossa disciplina. Já podemos adiantar que usaremos aí o NetBeans e umas ferramentas que estarão, uma biblioteca de ferramentas que estarão juntas, interligadas no NetBeans, para que possamos gerar aí a fase de análise do nosso compilador. Certo. Muito bem. Na unidade 3, então, a especificação da análise léxica e técnicas de implementação. Então, basicamente, o compilador, daqui a pouquinho nós veremos, ele é dividido em 2 fases, basicamente. E na primeira fase, contempla 3 analisadores, né? Então, o primeiro analisador que nós veremos será o analisador léxico. A missão dele é estar pegando ali caractere por caractere do nosso código para estar separando as palavras, né? O que vai ser identificado pela linguagem, palavras. Aqui na seção 2.2, construção de um analisador léxico. E na seção 2.3, começa aqui a análise sintática. Análise sintática, aqui nós usaremos, então, nesse analisador léxico, conceitos da linguagem regulares. No analisador sintático, já estaremos vendo aqui a parte da linguagens livres de contexto. Lembrando que cada uma dessas linguagens, elas estão vinculadas a uma gramática, né? Então, a linguagem regular, nós temos a gramática regular, que vai gerar para essa linguagem. Como na linguagem livre de contexto, temos a gramática livre de contexto. Muito bem. Então, na unidade 3, veremos a tabela de símbolos, análise semântica e tradução dirigida por sintaxe. Nós teremos aqui, então, 3 seções, a tabela de símbolos, análise semântica e tradução dirigida por sintaxe. Tradução dirigida por sintaxe e tabela de símbolos. Nesta questão aqui, semântica, vocês lembram o que significa semântica? Qual é o contexto de uma semântica? Não me recordo. Vocês aí da POP, alguém lembra de semântica? Desse termo? Acho que não. É como a gente fala assim. Oi? Nunca nem viu? Então, essa questão semântica, a gente vincula ao significado do que estamos trabalhando. Dentro de programação, a semântica basicamente ela é empregada quando estamos definindo um tipo de dado, um tipo primitivo de dado, e dentro do nosso código nós verificamos se esse tipo primitivo está seguindo a correta atribuição de valores, ou se as equações ou qualquer conversão que estamos trabalhando está de acordo com o que foi definido nele. O significado
da definição do tipo primitivo. Ou seja, se eu definir um tipo primitivo do tipo inteiro, eu não poderei lá no meio do meu código tentar inserir nele um valor que seja flutuante, ponto flutuante, um valor decimal, nem muito menos string, né, que eu defini inicialmente ele como inteiro. Isso, evidente, em linguagens declarativas, nas quais nós temos que definir os tipos primitivos de cada variável. Você sabe linguagens fortemente tipadas. Fortemente tipadas, exatamente. Existem outras linguagens que é evidente que ela vai observar aí se você inseriu valores aí do tipo inteiro na variável, ela vai automaticamente definir que é do tipo inteiro aquela variável. Evidente que se você em outro momento também atribuir um valor que não seja inteiro, conforme ele observou na primeira linha de código, ele vai apresentar ali uma falha. Muito bem. E como eu mencionei, nós dividimos então o compilador em duas fases. A segunda fase é a fase de síntese, que ela já iniciou-se aqui na tabela de símbolos, aqui também na geração do código intermediário na unidade 4, e otimização do código-alvo, né? Geração do código intermediário na seção 4.1, 4.2, geração de código e otimização de código, e na 4.3, especificação de uma proposta de linguagem inovadora. Muito bem, nesse contexto todo, essa disciplina é uma disciplina que, como a ideia dele é de estar provendo um compilador, é uma disciplina que ela seria bem mais complexa se tivéssemos aí mais tempo para trabalhar, né? Mas basicamente o que nós veremos aqui, como eu mencionei, nós temos duas fases, a fase de síntese e a fase de análise, sendo que a fase de análise é a primeira fase do compilador. Então, o nosso livro ficará mais focado em que estejamos criando pelo menos o analisador léxico, o sintático e o semântico. Então, a fase de análise será trabalhada melhor do que a fase de síntese. A fase de síntese, ela será passado para a gente as ideias do que estaríamos trabalhando, né, como trabalhar, mas não teremos, talvez, no final, aí, geraremos um código executável, né? Não faremos isso, mas a primeira fase desse nosso compilador será bem mais detalhada e nós conseguiremos especificar, pelo menos, a linguagem que estará sendo trabalhada no compilador. Ok, pessoal? Interessante. Aqui são os livros que vocês poderão procurar. O livro base da Croto, que vocês receberão isso aí, né? Eu mandarei por e-mail para vocês. E esses dois outros livros, de compiladores aqui, Princípios Técnicos e Ferramentas, essa é uma versão bem antiga, mas é um dos livros, esses dois livros foram utilizados aí para que fizesse o livro base da Croton para vocês, ou seja, eles foram a referência, principalmente esse do Alfred, que é o Compiladores, Princípios e Técnicas, que é um livro que estamos vinculados à ciência mesmo, então ele é um livro que não muda muito, os conceitos dele são notórios aí, utilizados pelos outros autores. Então aí vocês, caso queiram, né, podem procurar aí na internet, eu acredito que vocês talvez achem aí o PDF. Na biblioteca virtual? Oi? Na biblioteca virtual? Na biblioteca talvez vocês achem virtual, ou vocês podem também procurar o PDF dele, né? Uhum. Temos mais um Fernando chegando aqui agora. E esses outros livros também, caso vocês queiram aprofundar, né? Aprofundar mais. Eu chamo a atenção desse Ricardo Ivan, Introdução à Compilação do Rio de Janeiro. Ele é bem interessante, bem tranquilo aí, mesmo sendo um livro talvez de 2008, né? Já está mais antigo, mas o conceito que ele transmite aí é bem interessante para que vocês possam aí, caso queiram, se aprofundar mais no tema. Existe até uma linguagem brasileira, Elixir, que foi criada aqui na nossa terra, é brasileira, né? Interessante. Que teve bastante adesão pelo mundo, né? Na verdade, ela, por trabalhar similar à linguagem Python, né? Funcional, ao paradigma funcional, ela ganhou bastante adeptos e foi desenvolvida aí, criando-se o formalismo da linguagem, como o conceito lá de linguagens formais que vocês viram, e após esse formalismo criou-se a linguagem, aí se implementou um compilador para que pudesse aí ter aí a possibilidade de desenvolver em cima desta linguagem. Muito bem, pessoal? Dúvidas?
Ainda não, né? Não temos a disciplina ainda. Não, senhor. Muito bem. O que vocês vão fazer, então? Eu vou mandar o livro para vocês, e aí vocês vão responder essas perguntas que estão aí, para que vocês aí vão estar explicando elas conforme as perguntas estão estabelecidas aí. Então, quanto ao nosso método de avaliação de parciais das nossas atividades em sala, a gente vai trabalhar da seguinte forma: eu vou passar os questionários para vocês, e no mesmo dia vocês vão apresentar esses questionários, para que a gente possa aí já fazer o lançamento das notas de vocês. O objetivo no mesmo dia? Durante a aula? Exatamente. O objetivo é que, ou se não for na mesma aula, mas a gente passaria, por exemplo, passo esse questionário para vocês. Aí vocês, na próxima aula, vocês vão apresentar esse questionário, mostrariam ele para mim. Então, talvez aí não seja feito no mesmo dia, né? Vocês terão uma semana para desenvolver a atividade, mas no outro dia vocês apresentariam essas atividades. E daí a gente vai, a partir dessas apresentações, elencando aí o lançamento das notas de vocês. Eu não fiz ainda, mas na próxima eu vou apresentar para vocês como será o plano das atividades para que vocês venham desenvolver. Essa já seria a primeira. Já na próxima aula a gente já vai apresentar para vocês as demais, como que, pelo menos esse primeiro bimestre, eu já vou dar uma organizada para que vocês saibam quais são as possibilidades de nota de vocês. Professor, mas é literalmente a apresentação ou como quer mandar por e-mail? Não, literalmente. Vocês vão ler aí o que vocês responderam. Ah, entendi. Acho que eu lembro, igual nas suas aulas oficiais, né, Ivo? Sempre Sim. no início da aula a gente comentava, né? Exatamente. Desse jeito, a gente tem esse fluxo e até mesmo para que não fique muito monótono, né? Imagina só eu falando, vocês fiquem cansados aí. Então aí, vocês participando, o cansaço sai um pouquinho, o sono some, né? Essas questões aí de não ficar só escutando o falar aí. Então, vou fazer o seguinte, vocês já mandaram e-mail, correto? Correto. Os e-mails. Não mandei não ainda. Não, manda um e-mail para mim então, ó, só para recapitular. Vou colocar o e-mail aqui na tela. Já vou mandar o livro para vocês, para que vocês leiam o livro e já respondam essas questões aí que estão em tela. Eu já me retorno. Aí vocês podem mandar aí o e-mail falando que vocês são disciplina de compiladores, e se vocês são de computação ou de engenharia, de ciência de computação ou de engenharia da computação. Mesmo que já fiei, ó. Já. Deixa eu fazer então aqui, ó, voltar lá nas perguntas. Já vou mandar o material para vocês, só um momento. Lucas. Quem mais pediu o link para vocês? Só vocês estão ainda. Matheus. Já é para mandar o e-mail com a resposta dessa pergunta aí, professor? Não, a gente vai conversar sobre ele. Não precisa mandar já a resposta. Não. Só deixa pronto aí para a gente conversar sobre elas. Só um momento, eu já estou só acabando aqui os e-mails. Olha, por enquanto eu recebi só do Matheus, do Lucas, Garcia e do Tasso. Mandando ainda aí, professor. Calma aí.
Já mandei aí pra você dar uma olhada. Desse chegou. Aí você manda as Vou perguntas. dar a apostila para vocês aí. Tá. Fernando Luiz Galileu Júnior. É semestre, hein? Todo mundo no oitavo e no nono. Formando no ano ainda, né, Tassos? No final do ano vai estar formando. Estou aqui com o e-mail Vitor Santana está aqui também, e o Guilherme. Vocês não enviaram e-mail ainda. Deixa eu ver aqui. Eu tenho seu e-mail aqui. O meu tá Velho Santana. VL Santana? Isso, Velho Santana. 40? É, exato, é isso mesmo. Arroba Gmail. Você qual semestre? Eu tô no oitavo, no último já. Oitavo, né? Retornei. Tive que dar uma saída. Ah, tá. Tá, joia. Vitor Senhor, eu tinha saído no momento que o senhor falou que ia mandar o livro pra gente. A gente precisa. correto. Eu tô pegando só o nome do pessoal ainda. Agora já vou mandar. Ah, tudo bem. Aproveitar, já vou mandar para vocês também o link. Muito bem, está no e-mail de vocês aí, puderem dar uma olhada. Ver se vocês receberam. Estou pedindo para atualizar aqui, professor. Minha caixa de entrada. Checando também a caixa de spam. Será que foi pro spam? Não sei, ainda não chegou nada. Será que não foi? Agora foi. Não chegou ainda não. Agora chegou aqui. Quem está falando que não chegou? Ah, chegou sim, chegou. Demorou um pouco, mas chegou. Fernando. É. Foi um caminho diferente aí. Então, pessoal, vamos fazer isso então. Vocês vão estar aí olhando o livro, tentando responder essas questões aí. Aí depois do intervalo a gente volta aqui para conversar novamente. Beleza, pessoal? Tudo bem? De quanto tempo é esse intervalo? O senhor quer no Word? Olha, pode fazer no Word mesmo. Tá? Geralmente o intervalo, até passei aqui para vocês, eu passei meio rápido, né?
mas a gente vai ficar com a meia hora mesmo do intervalo normal, como se fôssemos trabalhando aqui de forma presencial, né? Então, das 19 horas nosso início, 19h15 iniciaremos nosso intervalo, retornamos às 20 horas e 45 minutos. Ok? Professor, uma dúvida. Acho que foi semestre passado, tivemos uma aula com o senhor, não ficou salva. Onde que estava salva as aulas? Os vídeos? Perfeito. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mandar também no e-mail, assim que acabar as aulas, acabando essa aula, eu vou mandar para vocês o link da aula, que eu vou salvar no YouTube. Eu também deixarei, assim que vocês tiverem acesso ao AVA, eu também costumo deixar o link da aula, né, gravada no YouTube, no AVA, tá? Por exemplo, nós estamos no nosso primeiro encontro, na aula 1, né? Então, no pós-aula da aula que foi gravada, eu vou estar postando o primeiro momento, que é o primeiro tempo da aula, né? No caso das 19 às 20 horas e 15, e o segundo tempo também é postado no momento pós-aula do dia que nós trabalhamos. Certo? Certo. É que no semestre passado eu não achava alguns vídeos de algumas aulas. Assim mesmo. Agora, o que eu faço também? Eu mando por e-mail também as aulas. Por exemplo, depois que nós terminarmos a aula de hoje, eu vou mandar novamente um e-mail para vocês, contendo o que foi gravado, o que nós conversamos aqui na nossa aula hoje. Certo? E aí eu vou mantendo vocês sempre informados das aulas anteriores. Por exemplo, não pude assistir a aula passada. Com certeza você receberá o e-mail contendo o link para você poder assistir a aula e ver o que nós tratamos e quais foram os nossos combinados na aula. Beleza? Fora isso, também vai estar o link também lá no AVA. Só se houver um problema técnico aqui de a gravação não ficar salva, não consigo fazer o download, mas eu vou avisá-los aí, vou escrever lá no e-mail que não houve gravação por essa falha. Mas atualmente estamos gravando, não há nenhum problema por enquanto, né? Mas vamos torcer para que a gente consiga postar essas aulas. Tá bom, pessoal? Então a gente se encontra daqui a pouco aí novamente. Beleza. Falou então, até mais. Mais. Até mais.